Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra. Sejam bem-vindos no meu canal, Sonita PQ. Meu canal se chama Sonita PQ, mas eu me chamo Sônia. E gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Efésios 2, a partir do 11. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que sois no outro tempo, de que vós no outro tempo erais gentios na terra e chamados, aleluia, amém, Jesus. Começar. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne e chamados incircunciso, pelos que, aleluia, da carne se chamam circuncisão, aleluia, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis em Cristo, segundo separados da comunidade de Israel, era estranho, aleluia, ao conceito da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos, aleluia, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio de nós. Então, antigamente, nós não tínhamos Jesus, nós estávamos nas trevas, sabe, no mundo do pecado. E o Senhor nos resgatou. Pelo sangue de Jesus nós fomos libertos. Amém, irmãos? Como diz a palavra, que o mundo estava em trevas e veio uma nova luz que é Jesus. Então, em Jesus nós somos mais que vencedores. Ele nos lapidou, nos renovou, nos limpou, nos libertou, nos trouxe para a maravilhosa luz que é Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então ele morreu naquela cruz para nos dar vida, vida em abundância, para nos dar vitória, sabe? Tinha uma parede separando eu e você de Deus. Éramos gentios, sabe? Pessoas que não conhecem a Deus. Mas Ele nos resgatou, Ele nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu, não nós que o escolhemos, sabe? Então esse Deus é maravilhoso. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Por isso que ele fala na sua vida, ele fala no seu, sabe, no seu pensamento, no seu coração, que não há Deus, que nada que você está passando, que o mal que você está passando, que não terá vitória, que você não vai vencer, que você vai continuar assim, desta maneira, igual antigamente, que eu era uma pessoa que, quando a pessoa falava, né, alguma coisa assim, eu falava quem é ela, quem é ele, para falar assim, ouvia falando com outra pessoa, falando, sabe, um chefe, falando bravo, falando alto, eu falava assim, ah, se fosse comigo. Então eu era daquelas que, como diz a música do mundo, eu nasci assim, você sempre assim,
Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Então, a gente, sabe, era aquela dureza, sabe, aquela escravidão, aquele povo que, sabe, como o povo do Egito. Eles oravam a Deus para tirar eles de lá, mas pensando bem, eles não queriam sair dali, sabe? Já estava acostumado na escravidão. Então queria viver sofrendo na escravidão. Mas o Senhor, com mão forte, tirou eles dali. Amém, irmãos? Então Deus tem uma promessa para você na sua vida. Promessa maravilhosa de te levantar, te resgatar, te fazer um vaso novo, sabe? De acabar com esse cativeiro, com essa dor, com esse deserto, sabe? Sabe, irmãos? Não olhe para a aparência, não, olhe para Jesus, sabe? Que as palavras que eu vos falo é Deus que manda. Eu nem me preocupo com a minha aparência, eu me preocupo com Jesus. Se eu tenho que falar, eu falo, sabe? Porque o Senhor vai requerer naquele dia que deu o que eu mandei você fazer, que eu mandei você falar e você não falou. Então, irmãos, vamos deixar tudo para trás, tudo para lá. Vamos crer em Jesus, não pensar naquilo que vem do alto, aquilo que vem de cima, como o Senhor fala. Pensar nas coisas que vêm de cima, sabe? Não das coisas que vêm de baixo, que vêm no mundo, sabe? O mundo jaz no maligno, maior que está em nós do que o que está no mundo, que é Jesus. Ele falou mesmo quando ele estava aqui na terra, que o príncipe desse mundo não tinha nada a ver com ele, é mesmo. Satanás se faz de príncipe, se faz de alguma coisa, mas ele só o sangue de Jesus, né? Porque se Deus falasse, Jesus mandar, até o diabo obedece. Perto do sangue de Jesus ele treme. Amém, irmãos? O diabo treme com a presença de Deus, mas Deus não treme com a presença dele, de Satanás, porque Deus é mais. Deus que criou céus e terra, mar. Então, irmãos, vamos crer, vamos buscar, vamos evangelizar, vamos, sabe, fazer a obra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós, sabe? Porque você não precisa ficar preocupada com teus problemas, sabe? Como diz a palavra de Deus, sabe? Você não precisa ficar preocupada com o pão que perece, com o que vai vestir ou comer. Que se o lírio dos campos, sabe, florescem, ficam bonitos, sabe? Aquela roupagem maravilhosa que você vê, tão lindo. Se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais de nós, que somos seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Como Sara. Por exemplo, aos 20 anos, a pessoa já pode dar à luz, até menos, mas vamos pôr 20. Então, dos 20 aos 70, se ela já era casada, do 20 aos 70, né, do 20 aos 90, ela esperou pelo Senhor, né? Esperou ter um filho, né? Que 20, oh meu Deus, 70 anos, dos 20 anos aos 90, dá 70, né? Então ela ficou esperando 70 anos para ter um filho. Aos 90 anos, o Senhor a visitou. Então, irmãos, não tenha pressa. No tempo certo, o Senhor chega e te dá a tua vitória. Sabe? Ana esperou com paciência no Senhor. Davi esperou. Sara. Não vamos fazer igual Sara. Sabe?
entregar o marido para concubinas, para, sabe, como ela fez com Agar, falou, né, para Agar ter o filho por ela. No fim ela ficou nervosa, porque aquilo não era certo, não era certo. Então não há esperança, não há felicidade, não há paz numa coisa dessa, você fazendo, sabe, você entrando no meio, fazendo a coisa errada. Eu vou dar uma ajudinha para Deus, vou arrumar uma concubina para meu marido. Não é por aí, sabe? Você pegar atalhos, tentar resolver, sabe? Aí eu vou andar nesse deserto, eu vou pular, vou andar, vou fazer, sabe? Eu vou parar minha dor eu mesmo, não. Deixa na mão de Deus. Deus sabe trabalhar. Deus sabe como fazer. Eu tive um problema, teve uma situação na minha família que eu não sei se me esqueci de Deus naquele momento, só sei que eu tentei resolver. Fiz milhões de coisas, fui em 1000 lugares, lutei, tentei e nada dava certo, nada resolvia. Falava, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o porquê? Meu Deus, sabe? Via só o porquê. Sabe quando não acontece? É porque é Deus, porque essa luta não é tua, é do Senhor. E Ele vai resolver para você, sabe? Então eu lutava, sabe? Quando eu pensei que não tinha jeito, o Senhor deu jeito. Então ali o Senhor me mostrou. Essa peleja tu não tem que pelejar. Eu pelejarei por você. Então, irmãos, aquilo, você que está me ouvindo, aquilo que você vê que não dá certo, que não tem jeito, clame a Deus, busque a Deus. Espere com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o teu clamor. Não se perturbe, não se aflija. Como diz João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, de Jesus. Então não se perturbe, sabe? Não coloque mais fio branco na sua cabeça. Não fique perturbada, atormentada. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor julga todas as coisas, sabe? Então, no tempo certo, o Senhor vai te dar essa vitória. Vai julgar a tua causa. Como aquele homem níqueo, né? Que não respeitava Deus nem os homens. E a mulher batendo na porta dele. Batia, ele não queria abrir, ele não queria saber. Aí ela bateu tanto, insistiu tanto. Ele falou assim, eu vou atender essa mulher para ela me deixar em paz. Aí ele foi julgar a causa dela. É mesmo assim o Senhor. Por isso que o Senhor fala, pedi, dar-se-vos-á. Batei e a porta se abre. Então, irmãos, vamos pedir, vamos bater. Sabe? Que Deus vai responder. Ele é o guarda fiel de Israel. Ele não deixa de nos ouvir. Ele é um Deus fiel, um Deus zeloso, que cuida dos teus. Amém, irmãos? Como ele diz mesmo, vós que sois maus, se o filho pedir pão, não vai dar pedra. Você não vai dar pedra para o seu filho comer, vai dar o pão. Vós que sois maus, se o filho te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Entendeu, irmãos? Então, é assim. Nós que somos maus, digamos, somos, porque se uma pessoa mexer com a gente, com o filho da gente, ainda mais filho, a gente vira sabe, uma Yara, uma arara, sei lá como fala, a gente já se transforma, sabe? Que o filho é tudo pra gente, é o coração. Então, se a pessoa mexer com o filho da gente, a gente já, talvez não fala, talvez nem brigue, por ser que estão mais
fica com aquele ódio no coração, aquela dor. Mexeu com meu filho, falou do meu filho. Então não somos bonzinhos, não. Até Jesus, quando estava na terra, chamaram ele de bom mestre, ele falou, não, bom é só aquele que está lá no céu, porque ele sabe que a terra é corrompida. Quem pisa nessa terra, sabe? Mas só Jesus que foi santo nessa terra, único. José, pai de Jesus na terra, sabe? Via na santidade, na sinceridade, mas ele queria largar Maria, sem saber o que estava acontecendo. Julgou Maria, achou que ela estava em pecado, porque ela estava grávida, até que o anjo apareceu de noite e falou, Maria nunca te traiu, Maria não fez nada de errado, isso é obra do Espírito Santo. Então, ele julgou, já é um pecado. Ele ia deixar Maria, sabe, escondido assim, largar Maria, até que o anjo falou para ele, não largue, fique com ela, case com ela. Amém, irmãos? Então, o homem é mau, mas temos que procurar fazer a vontade do Pai. Temos que deixar o que é mal para trás. Como, às vezes, um cara chega na igreja e fala assim, eu matei, roubei, fiz, destruí, porque eu estava com o inimigo só sabe matar, roubar e destruir. Eu fiz tudo que não agradava a Deus. Hoje eu não quero saber dessas coisas. Aí a igreja toda louva a Deus, bate palma. Que bênção! Ele se transformou. Agora, quando uma mulher fala, eu era uma prostituta, eu errei, ninguém liga para ela. Todos fazem acepção. As pessoas começam a olhar com olhares, sabe? Julgando. Porque eu mesmo vi, na igreja que eu frequentava, a menina deu testemunho da vida dela, que ela pecou com o namorado, ficou falando, dando testemunho dela. Humilharam tanto ela, acabaram tanto com ela, que a menina até cuidava dos adolescentes, ajudava. Fizeram que a menina foi embora, foi para o mundo, voltou para as trevas, porque não acolheram. Então, irmãos, temos que examinar as escrituras, contém nelas a vida eterna. Amém? Então a gente tem que analisar o que a gente faz. Não julgar almas para o mundo, para as trevas. Temos que analisar o que fazemos, sabe? E procurar dar testemunho. O Senhor, na palavra de Deus, fala que os mais velhos e idosos são mais sábios. É porque quantas coisas nós já vimos, quantas coisas nós já passamos. Igual eu já vi pastor negar batismo para uma alma e essa alma falecer. Às vezes a alma queria se batizar porque sentia algo, né? Se aproximando. Queria partir com Cristo. E o pastor não quis batizar e a pessoa morreu. Eu mesmo tentei batizar minha mãe. Mas para a pessoa que eu pedi, não deu certo. Depois que eu me lembrei que tem igrejas que quando a pessoa quer batizar, eles batizam na hora. Aí eu falei, agora minha mãe já partiu. Então, irmãos, vamos orar e vigiar, porque o Senhor julga todas essas coisas. Naquele dia, a pessoa vai falar, eu preguei em seu nome, eu falei em seu nome. O Senhor fala, apartai-vos de mim, que não vos conheço, por causa
das atitudes, por causa das almas que perecem. Então nós temos que buscar as almas, sabe? Temos que fazer por onde dar o testemunho, por onde alguém olhar para você e falar assim, eu quero ser crente por causa daquela pessoa, por causa do testemunho daquela pessoa. Uma pessoa, né, chegou até falando com a minha filha, falou assim, da família ímpia, eu não quero ser crente, porque eu já vi cada coisa. Aí a minha filha falou com toda a humildade para a pessoa, mas de mim você nunca viu um mau testemunho. Aí a pessoa falou, não, de você não, mas eu vi de outras pessoas. Então, gente, misericórdia. O diabo já não quer soltar essas vidas, não quer deixar elas enxergarem a Deus. Mostra só o lado ruim para elas. E a gente ainda vai dar mais motivo, não vamos procurar mostrar que só o Senhor é Deus, sabe? Porque éramos gentios, éramos bandalheiros, éramos como essas pessoas. E o Senhor nos resgatou. Inclusive, quando eu fui criada no colégio de freira, creio que orfanato, né? Porque o colégio é mais para pessoas ricas que têm dinheiro. E fui criada ali, né? Sabendo a ladainha, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, tudo aquilo, ladainha, tudo aquilo que os católicos fazem, né? Aquela procissão lá, tal, sabe? De manhã acordava, a gente acordava 6 horas da manhã para ir na missa rezar. Depois, todo sábado ia confessar. Eu sempre penso, falo até hoje, o que eu confessava para aqueles padres? Porque eu tinha 8 anos, 9 anos, eu não sabia nem o que era pecado, mas eu tinha que confessar. Às vezes a gente olhava torto para uma amiga, a gente ia confessar. Eu olhei torto para a amiga, eu não gosto da amiga, qualquer coisinha a gente ia confessar, porque a gente achava que era pecado. Então, todo sábado tinha que confessar para domingo tomar a hóstia. Amém, irmãos? Então, é um meio de temer a Deus também, porque ali você já vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Então, eu era católica, apostólica, romana. Hoje eu dou risada, quando eu vou conversar com uma pessoa, ela fala, sou católica, eu falo, então você é de Roma, porque você é católica, apostólica, romana. Aí, eu não queria saber. Aí, tinha umas irmãs, já falei várias vezes, falo novamente, que era na minha casa, sabe? Eu morava com a minha mãe nesse tempo, 15 anos, novinha, né? Tinha saído do colégio de freira. Aí elas iam na minha casa fazer culto. Não, elas apareceram no portão e perguntaram, era da Assembleia de Deus, se eu queria saber de Jesus, se podia fazer culto na minha casa. Eu falei, eu quero. Aí começaram, uma vez por semana, fazia cafezinho, lanchinho, dava. Aí chegou, minha mãe não sabia. Aí minha mãe ficou sabendo, falou, qualquer dia eu vou você, esses crentes, para correr daqui. Mas não calhava porque ela trabalhava, nunca dava para ela saber. Aí eu fazia aqueles cultos. Elas faziam os cultos e eu ouvia aqueles hinos lindos, a palavra, e aquilo ia entrando dentro do meu coração. Aí eu tinha um programa na televisão, não sei se é Jimmy Swag, eu não lembro o nome, só sei que era um pastor dos Estados Unidos, que ele pregava e traduzia muito. Nossa, eu amava aquela pregação, mas eu amava. Não entendia nada, só sei que eu gostava. E foi indo, as irmãs iam lá e falavam, todo culto elas iam e falavam, quer aceitar Jesus? Eu falava assim, irmã, sou católica, apostólica, romana. Elas fizeram mais de 20 cultos ali, e toda vez que elas iam embora, que ela falava para mim se eu queria ser crente, eu falava, irmã,
Eu sou católica, apostólica, romana. Pode fazer 1000 cultos aqui, mas eu sempre vou falar para vocês que eu sou católica, apostólica, romana. E fizeram culto até que um dia elas acharam assim, essa daí não vai se converter nunca, vamos embora. Pararam o culto. Não sei por que não fizeram mais. Ou minha mãe viu alguém que falou, sei que não vieram mais. Aí aquilo começou a me dar saudade. Aí eu comecei a procurar a igreja. Mas foram aquelas irmãs que me ganharam para Jesus. Da Igreja Assembleia de Deus do Maracá. Aí eu comecei a frequentar ali, frequentei a Igreja da Fé. Aí comecei a ir para a igreja e toda vez que eu ia na Igreja da Fé, já tinha uns 18 anos por aí, 16, 17. Aí as irmãs chegavam em mim e falavam assim, hoje a palavra está com a irmã Sônia. E eu, até hoje, eu falo, meu Deus, eu nem conhecia a Bíblia direito, se bem que eu lia muito. Eu pregava, sabe? Era o Espírito Santo mesmo que dava a palavra, porque eu não conhecia direito, mas toda vez elas me davam a palavra, é sinal que aquela palavra fez efeito, senão eles não deixariam mais eu trazer a palavra. E foi assim, comecei. Aí quando eu ia em outras igrejas, assim, que ninguém me conhecia, que ninguém me dava oportunidade, a pessoa estava pregando, eu sempre falava assim, eu prego melhor que ela. Mas quando foi para mim pregar mesmo, aí eu comecei a tremer. Inclusive tem uma igrejinha, e toda vez que eu vou lá, eles deixam eu pregar, eles querem que eu vou, me chamam, mas eu estou conversando com Deus, porque as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Então, não é porque a pessoa te chamou, você vai correndo. Não, você tem que ver com Deus. O que você vai fazer ali, o que você vai falar. Sabe, as coisas de Deus são coisas sinceras. Deus vai requerer tudo. Então, nós não podemos brincar. Não podemos chegar igual muitas pessoas aí na internet, aí, sabe, você pega o Instagram, o TikTok, e você vê a pessoa falando assim, hoje Deus vai te dar dinheiro, Deus vai fazer isso. Você sabe se Deus mandou você falar aquilo? Aí a pessoa fica ali esperando. Ele falou que quando amanhecer, o dinheiro já vai estar na minha mão, vai acontecer. E não aconteceu nada. Aí a pessoa fica triste, fala assim, meu Deus, que palavra é essa? Então, irmãos, sabe, pode ser até que muita gente, sabe, não fala assim, essa mulher aí não fica dando uma bênção, prometendo. Não, eu não prometo nada, porque quem dá a bênção é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Eu não sou Deus para, sabe? Eu sei que a palavra tem poder, mas eu quero a autoridade de Deus para falar. Eu não quero falar de mim, sabe, irmão? Eu não abro minha boca para falar de mim, eu não quero falar de mim. Eu quero falar aquilo que o Espírito Santo me ordena falar, me manda falar. Então é isso, irmãos. Mas você já sabe que você estando em ordem com Deus, Deus te dará todas as coisas. Como diz a palavra dele. Aquele que crê em mim pedirá todas as coisas, tudo será feito. Sabe? Em nome de Jesus. Se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo. Então, o Senhor não, se você lê as Escrituras, se você cumpre os mandamentos de Deus, se você agrada a Deus, não há como Ele não te abençoar. Como diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, irmão, não precisa muita coisa, não precisa ninguém ficar profetizando. Você mesmo sabe que
Deus é fiel, que Deus é na tua vida, que Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra é fiel para continuar. Amém? Deus que começou a boa obra na sua vida. Amém? Em nome de Jesus você terá sempre vitória, porque Deus é fiel, sabe? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que foi no passado, é no presente, será no futuro e é no futuro. Eu falo que é no futuro porque é eternamente. O grande eu sou, né? Quando Moisés foi no Egito, né? Tirar aquele povo, sabe, das mãos de Faraó. Aí Moisés, quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, aquela sarça que não consumia, e ele ficou olhando aquele arbusto queimar, e o Senhor falou para ele: tira a sandália dos seus pés, porque onde tu pisas, santo é. Aí Deus falou com Moisés que ele tinha que tirar o povo dele do Egito, conduzir para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então Moisés falou: Senhor, mas eu chegando lá, o que eu vou falar? Quem me mandou fazer essas coisas? Aí o Senhor falou assim: diga ao povo que eu sou foi quem te mandou. Porque ele é, eu sou, quer dizer que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel, o Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Jeová Nissi, o Deus que não dorme. Amém, irmãos? O socorro bem presente na hora da angústia. Então Moisés foi entregar a mensagem do Senhor. Amém, irmãos? E tirar aquele povo do Egito com a mão forte. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, que o anjo quebrou a roda dos carros de Faraó para atrasar aqueles cavalheiros de Faraó, guerreiros de Faraó, para não alcançar o povo de Deus. Aí o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Aí o povo de Faraó falou assim: vamos agora. O mar se abriu, agora a gente vai lá e mata esse povo. Mas quando o povo de Deus todo passou, o Senhor falou a Moisés: bate cajado novamente. Aí as águas fecharam, o mar se abriu. Os cavalheiros de Faraó morreram todos afogados. Esse é o Deus que nos livra, que nos dá livramento. Sabe? O Deus de Israel, o Deus que foi com aquele povo no passado e é no futuro. Então, irmãos, não temas. Se Sara teve filho com 90 anos, do 20 aos 90, 70 anos, sabe? Ela ficou esperando ter um filho. E no tempo certo o Senhor visitou a madre, visitou Sara. Sara riu quando o anjo falou que ela teria um filho, porque ela falou: já sou de idade, não consegue mais. Mas não há nada impossível para Deus. Como diz a palavra dele, haverá algo impossível para Deus? Jamais. Então Deus abriu a madre de Sara e deu-lhe um filho. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. Ana também não podia ter filho. E depois de Samuel, ela teve mais 6 filhos. 5 ou 6. Sabe?
Então é assim que Deus faz. Não haverá nada impossível para Deus. Ainda que há dia eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Amém, irmãos? Não há nada que possa escapar das mãos de Deus. Operando Ele, quem impedirá? Ele é o Deus de Elias, de Isaac, de Jacó. Amém. É assim. É bem por aí. Então temos que crer, temos que buscar, como Jacó, como Abraão, quando Deus pediu filho para ele. Ele foi, não falou nada para Sara, pegou o menino e foi. O único filho de Sara, né? De Sara, porque ele já tinha tido outros filhos. Então, Abraão foi fazer o sacrifício que Deus pediu. Seu único filho, sabe? Deitou ele ali no holocausto. E quando ele ia pegar o cutelo, como se fala, né, naquele tempo, quando ele levantou assim, o Senhor falou, hoje o Senhor apareceu e falou, não faças tal coisa. E do lado já tinha uma ovelhinha preparada para o sacrifício. E o filho dele falava assim, pai, nós estamos indo para o holocausto, mas que dê a oferta, que dê. Aí o Senhor fala, o pai falava, calma, Deus proverá. Porque ele sabia que seria o filho, mas ele sabia também que Deus tem provisão, que Deus dá o livramento, que Deus não ia querer o filho dele. Deus queria ver a obediência dele. Quando mandou ele sair, né, da tua parentela, Deus queria ver a obediência. E Abraão era tão, por isso que chama o pai, né, da criação, pai da fé. Porque quando Deus falou para ele sair da parentela dele, ele não murmurou. Ele nem procurou lugar. E o primo dele, Ló, olhou a cidade bonita, Sodoma, as campinas de Sodoma, que lindo. Já escolheu o lugar para ele, eu vou para lá. Como a dizer, Abraão, você se vira. Se não tiver terra boa para você, não importa que eu escolhi a melhor, a minha. Abraão não falou nada, porque o servo de Deus é assim. Quando eles pensam que o pior está dando para o servo de Deus, o Senhor vem em nosso socorro e nos dá o melhor. Aqui em vida eu já vi muitas armadilhas, muita cilada, muita coisa que tentaram fazer para o servo de Deus cair, ou eu mesmo, e o Senhor do outro lado, colocando a mão, e eu falando, somente o Senhor é Deus. Tu és Deus, né, Senhor? Tu sabes o que faz. Eu olhando assim e glorificando a Deus. Porque a palavra de Deus fala que a pessoa má, ela não dorme enquanto ela não faz o mal. Eu já vi muita gente assim. Só dorme depois que fizeram o mal. Então, irmão, não te preocupe. Tudo que você está passando, Deus está vendo. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não saiba. Então, Deus está olhando. A palavra dele diz que não será tocado um fio do seu cabelo. Sabe? Deus está no controle de tudo. Igual minha
né? Meu filho hoje em dia, ele é pastor, ele dá testemunho, ele prega. Aí um dia ele estava fazendo uma pregação, eu fiquei de boca aberta, porque eu sempre, na minha casa, eu ponho pregação, louvor, eu ponho às vezes até alto, porque é casa terra, às vezes eu ponho até alto. Não me importa, porque os vizinhos estão ouvindo e tem que ouvir a palavra de Deus. Então, eu ponho louvor alto, tal. Até minha filha fala, mãe, você gostaria que pusesse algo que você não gosta bem alto, porque você põe alto? Eu falo, tá bom, filha, aí abaixa um pouco, mas depois eu aumento, depois abaixo, aumento. Aí meu filho falou um dia, ele devia ser solteiro ainda, que um dia ele estava com tanta luta, tanta coisa na cabeça, ele fala assim, meus miolos, que ele tentou se matar, ele ia se matar, mas acho que algo fez ele vir em casa primeiro. Quando ele ouviu aquele louvor, e na pregação o pastor falava, se você se matar, você vai para o inferno. Aí ele falou que nas pregações dele, ele fala numa igreja, quando eu vi aquela palavra que minha mãe tinha deixado no rádio, ligado, e aquela palavra, na hora eu falei, não posso me matar não. O que adianta eu me matar se na terra eu estou com Cristo e eu vou morrer para viver no inferno, não vou me matar não. E aquela palavra consolou o coração dele e ele foi levando, mas por que o diabo queria matá-lo quando ele era jovem, estava no mundo, estava meio desviado? Porque o diabo sabia que se ele continuasse firme na fé, hoje ele seria um pastor, bem casado, sabe, com a vida organizada que ele tem comércio, tem umas filhas lindas, uma esposa maravilhosa. Então o diabo, ele já sabe que o crente, ele vai vencer. Naquela época ele estava com problemas, queria se matar. Hoje ele está bem resolvido na vida. Uma mulher bonita, uma mulher linda que o ama. 2 filhas maravilosas. Inclusive a filha dele, na igreja dela, falaram para ela com 15, 14 anos, falaram, olha, os adolescentes jovens estão batizando, você não vai batizar? E o pai dela, aquele dia, ele teve que trabalhar, não foi na igreja. Ela falou assim, eu só me batizo quando meu pai estiver aqui, para ver o meu batismo. Então, foi assim. Ela se batizou já e o pai dela assistiu. Então, irmãos, é assim, o diabo já sabe que o crente vai dar certo. Que hoje ele está passando uma luta, mas que amanhã não terá mais essa luta. Então, ele queria matar um menino quando era jovem, que não era pastor, não era ninguém, nem conhecia Deus direito, nem lia a Bíblia direito. Ele fala, esse daqui, às vezes estava no mundo fazendo, sabe, aquilo que agrada a Satanás, porque dizem que o pai e a mãe são o último a saber. Eu sempre falei que meu filho não se envolveu com nada, mas um dia ele deu testemunho, ele se envolveu com coisas erradas assim, sabe, com droga. Acho que talvez esse problema que ele estava. Mas ele falou que logo aquilo saiu da mente dele, ele foi para a igreja, voltou para Jesus e o Senhor o libertou. Amém, irmãos? E deixo-vos a paz.